Boa noite a todos. Então, hoje nós estamos aqui mais uma vez, né, numa reunião do Comitê de Cuidados Paliativos, da SOBOP, para falar sobre um tema bastante interessante aqui no meu plantão Ninguém Morre. Então, eu vou apresentar a Júlia, ela é oncologista pediátrica, transplantóloga, paliativista, trabalha no Einstein, trabalha em vários lugares. Eu acho que é melhor ela se apresentar e apresentar a Flávia, e acho que quem está aqui está muito ansioso com o assunto, né? Porque é uma coisa recorrente a gente escutar essa frase, né? Das pessoas que trabalham em saúde, não só do médico. Eu acho que isso acaba sendo comum a toda a equipe. E aí eu acho que assim, a minha esperança é que tenha uma fórmula mágica do que a gente vai fazer com isso. Como a gente vai resolver esse problema? Vamos lá. Ai, ai, responsabilidade. Boa noite a todo mundo. Obrigada pela introdução, Érica. É um prazer estar com vocês hoje, nesse grupo, né, nesse comitê que a gente tem trabalhado já há 2 anos, sou muito grata aí de estar entre vocês. Eu tenho trabalhado, então, mais na área de oncohemato, né, com cuidado paliativo e com transplante, né, atualmente trabalho uma carga horária maior no Einstein mesmo, e a Flávia é minha parceira aí do grupo de cuidado paliativo, ela é enfermeira de referência sênior, né, do cuidado paliativo do Centro de Oncologia e Oncohematologia, então ela faz adulto e criança. É um prazer estar com ela aqui de novo. E assim, eu não preparei slides da minha parte, porque eu queria fazer uma coisa um pouco diferente. Eu não achei que a gente trazendo artigo que ia tocar um pouco de forma mais sensível. Como a gente está em petit comitê, aí eu ia convidar, né, para que a gente pudesse interagir um pouquinho. Eu me interessei de falar desse tema porque lá atrás, né, em 2019, quando eu fui fazer, o cuidado paliativo, e essa foi a primeira frase, assim, acho que da pós, que a Ana Cláudia trouxe, né, e eu tenho muitos ensinamentos dela do meu dia a dia. Eu acho que sempre é uma oportunidade da gente honrar, né, a nossa trajetória dentro do cuidado paliativo, e é meio que toda oportunidade que eu tenho, eu eu gosto de estar falando, né, um pouco disso. Então teve recentemente até uma reunião de imuno, né, e daí eles colocaram um tema de cuidado paliativo, agora no EMO também teve um dia inteiro só de cuidado paliativo, então eu acho que a gente está caminhando desse lugar, né, do meu plantão Ninguém Morre, talvez para um lugar entre que bom que é você hoje, né. Então eu acho que tem vários aspectos desse assunto. Quando a gente pensou em falar mais um pouco do sofrimento, né, de quem está na cabeceira do paciente, mas também, respondendo essa pergunta da Érica, a gente trouxe uma ferramenta para apresentar para vocês, que é o que a gente tem usado no Einstein, porque os pacientes eles vão falecer. E a gente vai entrar em contato com isso. Então, como a gente está preparado, né, para esse tipo de situação, de uma maneira que cause menos sofrimento na gente, porque também a gente vai estar mais tecnicamente preparado, mas também tem a questão do autocuidado, do autoconhecimento, que a gente tem conversado em várias oportunidades também. Acho que a relevância do tema também tem a ver com a porcentagem dos nossos pacientes que vão para UTI, né? Então, no contexto que eu estou inserida dentro da Oncohemato, a gente tem uma porcentagem grande de pacientes que vão para UTI, mesmo que a gente consiga fazer a limitação de cuidado lá, isso gera muito sofrimento, porque a gente está, a equipe, né, que está preparada para você intervir em várias situações. Então, você tem uma dispneia, você tem uma intervenção, você tem uma ou a parada, enfim, que pode ser a morte. Então, as coisas elas têm que ser conversadas antes para que a gente possa diminuir isso, né? Antes da gente, eu queria abrir um pouco, né, para que
quem quiser, quem se sentir à vontade, para que a gente possa falar desse tipo de experiência, né? Que quem já teve esse tipo de experiência de estar num lugar do meu plantão, ninguém morre, né? Assim, e como se sentiu, né? Eu posso dar um exemplo, né, de situação que para mim me marcou muito, né? Que eu acho que isso é um trabalho que a gente precisa fazer de educação continuada, que é reconhecer fase ativa de morte. Então, como a gente faz muita intervenção, principalmente em ambientes de terapia intensiva, a gente não consegue identificar mais de forma clara, né, quais são os sinais de fim de vida. E eu tive situações em que, assim, estava nos últimos 40 minutos de vida do paciente, você fazendo intervenções, e no momento que eu falei, eu não vou mais fazer, então, se você quiser fazer, você sai da sua casa e faça. Então, tipo, eu cheguei nesse extremo e foi no começo, quando eu estava fazendo cuidado paliativo. Então, para mim, isso foi esse virar de chave. A partir quando eu recebi a primeira vez, isso não é, acho que não tem uma coisa de ego nem nada, acho que não tem nada a ver isso, mas quando você ouve pela primeira vez, que bom que é você, que bom que você está aqui, daí você fala, putz, acho que eu estou fazendo, né, alguma coisa direito, né? Porque o outro lugar é de um sofrimento muito grande, né? Se você não tem espaço aí para cuidar disso, né? Então eu convido, né, quem que se sentir à vontade, eu chamar a Érica para falar a primeira vez. De alguma situação para abrir, para ver se todo mundo está quietinho Tá todo mundo tímido, de ainda a câmera. não é? Tá todo mundo tímido. Vamos lá, gente, nós temos que aproveitar. Não, acho que todo mundo já passou por isso, né, de pegar um plantão ou passar um plantão, e aí falar, não, mas no meu plantão não vai morrer. Quando você já até passa, né, existe até aquela situação que você já passa, fala, olha, essa paciente está numa situação crítica, né, tá assim, já está conversado, né, falta pouco aí para chegar com a família e tudo mais, e aí a pessoa já fala, não, mas no meu não vai morrer, né, nós vamos esticar até amanhã, na hora que você voltar, ele está aqui de novo. Então é difícil a gente, nessa hora, fazer alguma coisa, né? Eu acho, porque já foi, né? Acho que a gente tem que tentar fora do momento da crise. E, e eu acho que todo mundo já passou aí o perrengue, igual você passou, de brigar e de falar. E aí onde eu acho, né? Não sei, acho que depois a Flávia vai falar. E a enfermagem, a equipe multi sofre mais ainda, porque o bem ou mal ainda, eu acho que eles têm mais estresse moral, porque os médicos ainda têm essa, não vou falar esse poder, mas tem essa capacidade de fazer, de meio que se colocar e falar assim, não, se você quiser, então você faz, porque eu não vou fazer. E a enfermagem meio que fica, né, nessa de obrigada a fazer o cuidado, né? E aí, não sei, a Olha, Elisa viu a câmera lá, ela vai falar. eu vou falar mesmo, estava pensando assim, né? Eu nunca passei pela situação de ir no meu plantão, né? Porque normalmente a gente, primeiro que o psicólogo não faz plantão, né? A gente uma vez até quis instalar fazer o plantão psicológico de final de semana, mas a instituição não bancou. Acho até que precisava. Mas como eu era do paliativo, né? Na verdade, eu estava sempre na espera de poder conversar com a família, de estar junto naquele momento difícil. Mas o que eu sempre via era o que vocês estão dizendo. O médico tem muita dificuldade de encarar nesse momento a perda do seu paciente, ou a perda do paciente que é do meu colega e só eu que estou aqui agora nesse plantão, né? Então eu vi assim muitos médicos falando que não morra no meu plantão. Eu vou passar lá e já estou indo embora. Não, você fica para conversar, não. Eu torço para dar para ele morrer no próximo, não no meu, né? Isso a gente ouvia da enfermagem também, porque muitas enfermeiras estão preparadas, mas muitas não estão, né? A gente sabe isso, os técnicos principalmente. Então é uma dificuldade, né? Quer dizer, eu não vou ver esta morte, ou eu também não vou
lidar com a morte do meu paciente, né? Eu acho que tem tanta questão de lidar com essa família, com essa dor, com a sua própria dor, e ao invés de pensar, né, que isso pode ser uma forma de elaborar o luto, uma possibilidade, né, de dizer adeus, de compartilhar daquele momento de troca, de dor, eles tentam fugir, né? E eu acho que isso só impede que a pessoa possa se confrontar, né, com o que é a finitude, o que é perder um paciente, o que é esse momento final, né? E isso vai acontecendo ao longo do paliativo, né? Se você tem um envolvimento com esse paciente, você vai se despedindo ao longo desse processo, mas se você está ali numa outra posição, né? Faz um par com a família de, não, vamos fazer tudo, vamos, né? Prolongar um pouquinho mais, vai dar tempo de ir para casa ainda. Negação acontece com a família, acontece muitas vezes com os médicos também, né? Mas eu acho que a oportunidade é ímpar de você poder lidar com aquele momento com todos, né? Mas não é fácil. E aí que eu acho que o trabalho de equipe é que ajuda, né? Por isso que eu acho que assim, vamos juntos, é o que eu falava sempre com o médico. Vamos lá conversar junto antes de você ir embora. Qualquer coisa você passa assim o plantão para o outro no sentido de que ele vai ter que tomar conta, mas você sabe que vai morrer, então não vai embora e deixa para o outro vir comunicar, né? Vamos fazer isso juntos. Então, eu acho que também tem uma questão importante de fazer isso e no contexto do trabalho de equipe, né? Eu acho que é o que o paliativo propõe, é o que a Érica já faz, a Carlota e vocês que trabalham aí. É isso que eu queria falar, mas eu acho que ele precisa preparar cada um, mais e mais, a cada dia. Eu ia falar uma coisa que vai até de encontro, né, Elisa? Um pouco do que você estava falando. Existem até algumas superstições, né? Ah, não, eu vou amarrar o lençol ali embaixo da cama, e no meu plantão o paciente não vai. Então, tem um monte de coisa que a gente vai realmente tentando diversas estratégias para jogar isso o mais para frente possível. E assim a gente, se eu jogar para frente, a gente não precisa lidar com essa situação, né? Porque é o que você falou, envolve muita coisa uma situação como essa. Então, de próprio recurso emocional, de recurso da equipe, exige muito trabalho em equipe, muita comunicação e muitas pessoas não têm esse preparo. É o que a gente sempre fala, né? Em cuidado paliativo, isso é uma coisa que já não vem desde a faculdade, as pessoas não querem olhar para isso desde então a gente realmente vê essa situação com uma frequência muito grande. Uhum. Com certeza. Só um acréscimo, Flávia, importante nisso que você falou, né? Eu acho que o trabalho fundamental nosso é trabalhar com os residentes, preparar essa nova turma que vem, sabe, para poder fazer esse trabalho, né? Conjunto, para ir aprendendo a lidar com a morte, porque eu me lembro muito dos residentes que vinham da pediatria, eles diziam assim, nunca vi tanta morte. Falei, mas você não estava na pediatria? Não, mas lá não tinha morte, não peguei nenhuma morte, ou uma só. Agora aqui tem uma por semana, é muito difícil estar aqui na oncologia pediátrica. Então, eu acho que o confronto também com as doenças ameaçadoras à vida, né, com as doenças graves, que a criança vai morrer, seja na cardíaca, seja nefro, né? Eu acho que a gente tem que pensar até no paliativo como um todo, pediátrico, é um confronto que as pessoas precisam se preparar para conversar, e o residente precisa ser preparado para estar junto, e a residência eu acho que é um período preparatório de formação também, de confronto com a finitude. Workshops, educação para a morte, tem que fazer parte do programa de residência, né? Lá no Boldrini, a duras custas, a gente conseguiu implantar no programa de residência pelo menos umas 2 aulas do paliativo, né? E a gente fazia grupos de residentes, mas eu acho que são poucos os hospitais que ainda têm isso. Então, eu acho que a formação é mudar a formação do médico. Exato. Eu acho que se a gente sistematizar, né, antes de entrar aí para a fala da Flávia, eu acho que por mais que a gente proponha, né, dentro da equipe uma horizontalização, né,
o médico ainda ocupa um espaço, né, mais central e hierárquico, e principalmente nas especialidades que a gente vai lidar, né? Então, o que eu vejo, né, na prática, e eu acho que é um dos aspectos, né, do nosso tema, é que o quanto mais a gente deixa a situação incerta, por, por barreiras que são mais pessoais, porque eu acho que se a gente identificar a trajetória da doença, não falando só de oncologia, mas de todas as doenças que estão na RU como, né, elegíveis a cuidado paliativo, a gente vai ter uma noção de que momento que aquele paciente está, né, e ter uma ideia de prognóstico, né, dentro de escalas e dentro da história natural da doença mesmo. Então, você sabe, né, se aproximar disso e você tem que tirar um pouco o viés, né, de, de barreira mesmo pessoal ou de relação médico-paciente, enfim. E daí, identificar isso e informar, né, comunicar toda a equipe para que daí saia um plano de cuidado. As pessoas ficam muito mais aliviadas quando sabem o que vai ser feito em determinadas situações. Então, quando eu entro na UTI, você tem uma incertitude, né? As pessoas já me puxam, e aí, o que que vai fazer? Se acontecer isso, o que que eu vou falar e tal. Então, o trabalho acaba sendo muito fora, né, do quarto para que possa as pessoas que estão, principalmente na equipe primária, que está mais perto, para que possa comunicar e fazer um plano, né, para determinadas situações. Então, acho que esse é um ponto, né? E daí, a partir do momento que a gente não tem isso, daí você vai fazendo as coisas contra, né? Se você tem noção do que está acontecendo, um pouco contra você. Então, acho que entra muito de sofrimento moral também, né? Então, você se propôs, né, a falar, e você tem algum atendimento de profissional que as pessoas te procuram depois de um evento ou durante o evento, porque fica muita conversa de corredor, né? Então, quando a gente identifica isso, a gente coloca uma conversa de todo mundo no meio do cuidado dessa criança para que possa ser revisto alguns objetivos. E daí o que a gente tenta inserir nas discussões são os objetivos de cuidado, principalmente quando você vai pôr para limitar, né, alguma coisa, ou não, ou retirar, né, que é mais difícil, né, embora tenha o mesmo peso aí do ponto de vista bioético, mas a gente sempre coloca essas discussões e envolve, né, todo mundo da equipe. Então, às vezes não vai a equipe da enfermagem inteira, mas vai alguns representantes, vai a físio, vai psicólogo e quem mais estiver envolvido, né? Então, isso é uma das dicas aí, né? E são conversas delicadas, são conversas difíceis, mas que a gente precisa ter para que saia unido, né, dali e evite um pouco essas conversas de corredor, porque isso é muito pesado. E daí acho que isso que leva a falar, nossa, eu não quero entrar em contato com isso. Se for comigo, vai ser, então, que não seja no meu plantão, fazer de tudo para que não aconteça, né? Então, eu queria saber, Elisa, se na prática os profissionais procuram também, né? Você como psicóloga para falar ou durante ou após, se tem um momento aí de debriefing. Então, a gente também procura fazer isso, né? Coloca uma situação de discussão ou antes do cuidado ou no meio, se precisa trocar alguma coisa. E depois a gente sempre faz um momento aí de descompressão, bom, às vezes online, ou às vezes no plantão de quem estava no momento, já no próximo plantão já isso já é abordado, ou no próximo, ou no mesmo dia, né? Então, isso é uma coisa, não sei se tem alguém ou alguém que teria para que gostaria de compartilhar alguma coisa. Eu concordo com você mesmo, né? Acho que tem que ter essa troca, um plano de cuidados, e acho que tem as trocas que ocorrem naturalmente, né? Após uma morte, você reúne com o grupo, e quando a criança já está na fase, né, de final de vida, de cuidados de final de vida, eu acho que já tem
a gente tem que estar muito junto, né? Então, tem aqueles momentos que você entra ali na passagem de plantão e você já fala com um grupo, com outro, sempre tem alguém que fica. Eu acho que o psicólogo tem um trabalho muito importante, que é estar como um elemento, né, que vai fazendo a integração ali das diferentes interfaces, né, das diferentes áreas, e a gente vai conversando um pouco sobre a família, sobre o paciente, como é que está, e como é que vocês estão lidando, quais são as dificuldades. A gente fazia grupo de enfermagem, grupo de residente, então eu acho que não é um momento que acontece só no final também, né? Vai acontecendo desde o momento que está em paliativo e em segmento e fazendo todo esse trabalho. Eu acho que a Erika tem também uma experiência. Eu agora estou aposentada, né? Não estou mais no Boldrini, então eu falo de uma experiência, de muitos estudos que eu ainda faço, né? Dessa área, que é a minha paixão. Eu não sei como as coisas caminham lá atualmente, né? Eu espero que o grupo, né? Deixei um grupo lá, que eles continuem fazendo e trabalhando dessa forma. Mas a introdução dos cuidados paliativos é uma questão difícil, né? Para o gestor, que enquanto é para mandar o paciente para casa, tudo bem, né? Aceita, né? A hora que o paciente vai morrer no hospital já é mais complicado também. Então a gente diz assim, você tem que aceitar a opção do paciente, da família, né? Não é ir para casa, não, né? Que o melhor você pode, só está aqui fazendo analgesia, não é bem isso, né? Ir para casa é toda uma preparação também, que eu acho que é algo que vale a pena ser conversado, né? Numa reunião, porque tem os embates, né, em relação a isso. A família quer ficar no hospital, a criança quer ir embora, o médico quer que vá embora, a mãe não quer ir, a criança quer, né? A mãe não tem condição, então você tem que preparar todo mundo. Né? Só pode ir embora a hora que todos, quer dizer, a tomada de decisão compartilhada é o caminho, né? Médico, psicólogo, família e paciente. E ver as dificuldades e trabalhar essas dificuldades, porque enquanto elas não são resolvidas, não adianta mandar para casa, volta no dia seguinte, né? Então, eu acho que ainda o morrer em casa precisa de muito trabalho com a família para aceitar nessa morte, estar consciente de que pode ocorrer ali, de poder conter, né, e dar conta da criança ficar ali, né? Às vezes a mãe precisa da ajuda da equipe, e eu acho que a gente tem que entender isso também, né? Por isso que os hóspices, quando tem, é uma alternativa, né? Eu fui para Dublin, conheci um hóspice lá que era... A criança ia para a fase final, né? E a família toda, ia pai, mãe, irmãos, iam trabalhando esse momento com todos. Mas não temos essa casa aqui, né? Ainda. Então, muitas vezes essa passagem acontece dentro do contexto hospitalar. E eu acho que pegando um pouquinho esse gancho, até que você estava comentando, Elisa, e a Júlia já falou também, da gente fazer o debriefing, né? Eu acho que a gente acaba fazendo muito com a equipe, que acaba sendo a equipe, né, do cuidado paliativo, ou a equipe que acabou acompanhando a morte, que já são aqueles que são predispostos, né, que já estão, bem ou mal, um pouco mais elaborados, assim. E eu acho que aqueles que ficam meio marginais, assim, né, que tipo, assistiu, tá do lado, né, eles não participam e eu acho que aí eles sofrem mais e aí eu acho que a bola de neve aumenta mais ainda. Entende? Porque assim, eu acho que a gente não consegue fazer esse debrief, por mais que a gente tente, né? De vez em quando eu chego na internação, eu falo assim, o que está te incomodando nesse quarto? O que está acontecendo ali? Me conta, para escutar as opiniões, mas a gente acho que não atinge, né? O técnico, a moça da hotelaria, a moça da copa. E eu acho que eles vão ficando marginais, assim, né? Marginalizados no contexto, não entendem muitas vezes estão em tanto sofrimento. E por isso que até acho que não vem, não fala, né? E a equipe, eu acho que ela já, né, habitualmente, né? Se ela já está ali, é porque ela já está um pouco mais, né? Então, e já é mais natural ela falar sobre, ela já, né? Já tem um outro contexto. E eu acho que sim, existe essa dificuldade. Eu, pelo menos, tenho essa dificuldade de como abarcar quem não está dentro do negócio, entendeu? Assim, como quebrar o ciclo do que no meu plantão ninguém morre, entendeu?
Porque, assim, se o cara não está preparado, ele vai continuar assim. Aí você fala, educação, mas como que eu vou botar ele sentado para escutar? Será que ele está aqui agora? Ele não está, né? Porque no meu plantão ninguém morre, para que eu vou escutar sobre morte? Então fica aquele ciclo que eu acho que a gente não consegue sair, não consegue tirar o pé da lama. Sim, acho que sim. Mas o fato da gente estar presente e cultivar também uma boa relação, que não é uma relação de confronto, mas é uma relação, minha janela está aberta, né, para quem quiser, minha porta está aberta para quem quiser entrar, né? Então é um pouco a nossa postura, né? Então eu acho que agora vai fazer. Tem quase 2 anos, né, que a gente começou lá, é pouco tempo, né, perto de outras experiências, mas essa construção a gente já vê que tem uma abordagem já deles, né, eles vêm nos procurar e falam, fulano, ó, né, que é desses marginais, fulano ali tem que prestar atenção, não tá tão bem, e eles sabem também que vai ter uma morte iminente, mas o que gera maior angústia pelo menos no contexto que a gente está, é a questão dessa indecisão, de a gente não se posicionar de uma conduta, do que vai acontecer e não falar isso para a família. Mas a partir do momento que tem isso, e daí a gente tem uma prescrição pré-redigida, né? E é isso que a gente queria mostrar, porque eu acho que além da educação de estar sentado, é muito o que fazer, porque a pessoa se sente desconfortável do que vai fazer no momento, e daí não é natural, você não sabe como você vai falar, como você vai abordar os sintomas, o que você pode falar, você vai entrar ou não no quarto, né? Eu já tive pacientes que a gente colocou em cuidados proporcionados, ia tratar pneumonia, mas não ia entubar, não ia fazer diálise, enfim. E daí, assim, o físio não ia mais entrar no quarto, a nutrição não precisa passar, porque ele não vai precisar comer, ele já vai morrer, né? Então, rolou esse tipo de conversa, sabe? Então, o que foi proposto, né, pela equipe é uma prescrição que dá autonomia para a enfermagem, porque quem está na cabeceira, né, quem está no dia a dia aí do paciente bem mais próximo, para fazer essa prescrição de acordo com a fase que o paciente está. Então, a nossa proposta é isso, talvez tentando responder o quebrar o ciclo, né? Então, eu gostaria de pedir para a Flávia compartilhar, né, para mostrar isso que eu achei fantástico. Então, espero que vocês aproveitem aí também. Boa noite, gente. Vou mostrar aqui para vocês, então, um pouquinho dessa ferramenta. Deixa eu só ver se eu vou conseguir compartilhar a tela. Só um minutinho. Conseguem ver? Sim? Então, tá bom. Então, Sim. diante de tudo isso que a gente conversou, né, dessas dificuldades que a gente expôs, então existia uma necessidade em que fosse elaborada uma ação para dar mais autonomia mesmo para os enfermeiros, para os técnicos, começando a dar uma direção para essas pessoas até que a gente fosse conseguindo difundir esse tipo de cuidado cada vez mais. Então, a enfermeira Carolina Tsushida e a Luísa, que são as enfermeiras lá da equipe de cuidado paliativo institucional do hospital. Lá a gente tem 2 equipes, então a gente tem essa equipe que atende os pacientes não oncológicos e a nossa, que atende os pacientes oncológicos. A gente trabalha em parceria, mas cada um atende, né, o seu perfil de pacientes. Então, elas acabaram desenvolvendo essa ferramenta e eu vou mostrar para vocês porque ela é uma ferramenta muito legal, tá bom? Conversei com a Carol e ela ficou super feliz que a gente está divulgando aí um pouco desse auxílio que veio para a gente, que já está fazendo uma diferença importante lá no hospital. Então, o objetivo da criação dessa ferramenta foi atender mesmo as necessidades dos cuidados de fim de vida dos pacientes
que não estão sendo acompanhados pela equipe de especialista, porque é um pouco daquilo que a gente já falou, né? Quando você já vem de uma equipe de cuidado paliativo, você já tem esse contato maior, então as ações elas acabam sendo naturais. Mas a gente sabe que muito do cuidado paliativo e até mesmo em fim de vida é oferecido por uma equipe de cuidado paliativo, pela equipe primária desse paciente, que vai fazer esse cuidado paliativo primário. Então, foi feita uma prescrição eletrônica de cuidados de enfermagem para os pacientes em fim de vida. E essa ferramenta, além de servir como um norte, né, dar uma direção, é uma prescrição de enfermagem, ela também tem uma ação mais educacional, porque traz alguns padrões que são esperados nesse momento. A gente estava falando dessa dificuldade em reconhecer esse momento, né? Então, ela vai trazer algumas ações que são esperadas e vai trazendo mais segurança para o profissional atender esse perfil dos pacientes. E quando como ela é uma ferramenta eletrônica, a gente faz essa busca no próprio sistema, e quando a gente faz a busca, o nome está assim, como PL Morte. E aí muita gente fala, nossa, mas que nome horroroso! Para que deixar um nome desse na ferramenta? Mas é principalmente para isso, para você reforçar que até num momento como esse, né, a gente tem muita coisa para fazer, a gente tem um plano de ações que a gente pode fazer e conseguir chegar nesse do lugar do que bom que é você. Vários estudos a gente tem que mostram o descontentamento das famílias com o tipo de cuidado que os pacientes em fim de vida recebem, as nossas ações, né, os objetivos principais de, do que a gente tem que ter no nosso plano de cuidados nesse momento, estão relacionados com discutir as prioridades do paciente, dos familiares, assim, você discutir realmente o que naquele dia é importante para o paciente e você traçar um plano de cuidados direcionado com aquilo, condizente com aquilo, ter um planejamento baseado numa comunicação muito boa entre a equipe, com os pacientes, tá? Nesse momento também, extrema importância você tratar sintoma, oferecer medidas de conforto, sendo que a gente sabe que ver a pessoa em sofrimento e não ter muita coisa o que fazer é um pouco do que deixa as pessoas com medo de encarar aquilo, de aceitar passar por aquilo junto com o paciente, né? Então, é um dos principais objetivos que a gente precisa ter e ter uma ferramenta que possa conduzir as pessoas que não têm tanta experiência também em como fazer isso. E ter essa abordagem psicológica, espiritual e social. Então, pensando nesses objetivos e pensando nos principais sinais e sintomas que a gente tem nesse período, né, nesse fim de vida do paciente, que é a própria a fraqueza, a fadiga intensa, a diminuição das atividades sociais, a baixa ingesta oral de ingesta oral e de medicações, todos aqueles sintomas que estão presentes ali nesse momento, associados com aquilo que a gente mostrou antes, eles fizeram aí que fosse desenvolvida essa ferramenta do plano de cuidados de enfermagem. Então, a equipe de enfermagem faz essa prescrição eletrônica, ela já vem numa. Quando os enfermeiros clicam aqui nesse plano de cuidados de enfermagem, ela já abre um pacotinho assim para a gente com as ações que ele pode escolher e prescrever, né? E isso vai cair na prescrição que os técnicos vão fazendo aí a checagem durante o dia dos cuidados de enfermagem. Ela foi dividida por sistemas. Eu não vou passar ao pé da letra aqui para vocês o que está escrito em cada um, né? Mas assim, só para que vocês tenham uma ideia e que
e conseguir ter essa visão, né, do quanto que isso pode impactar no dia a dia do paciente, de quem está cuidando, da família. Então, a gente consegue trazer esse ganho para muita gente. Então, quando a gente pensa no neurológico, né, essa orientação que as alterações neurológicas elas são esperadas e comuns, né, trazendo que a fraqueza, a fadiga, elas também são esperadas e comuns durante esse período. É, a questão do avaliar o nível de consciência, e aqui muito mais para que a gente possa ter medidas se aquele paciente estiver entrando em alguma agitação, estiver tendo algum comportamento que está trazendo risco para ele, orientar realmente a família. Não, nesse período ele vai ficar mesmo mais sonolento, né? Nesse período isso é esperado, ele pode ter essas oscilações do nível de consciência. Então, algumas ações a gente foi colocando por sistemas de acordo com aquilo que se espera. Então, a lubrificação ocular, você ter a avaliação de sintomas de desconforto e dor com a questão da prescrição de analgésica. Então, são ações para que a gente possa conseguir atender esse paciente de uma maneira mais efetiva, né? Aqui também a gente coloca no sistema circulatório, então essas alterações, trazer quais orientações são esperadas, que apesar dessas alterações, muitas vezes quando a gente tem, que a gente começa a ficar com cianose, né, então vem vários questionamentos da família, então trazer isso, que essas alterações elas são esperadas e que elas não vão causar um desconforto naquele momento para o paciente. Quando a gente coloca aqui no aferir a pressão arterial e a frequência cardíaca, também já trazer para a equipe de que nesse momento não vai importar para a gente a pressão que ele está, a frequência cardíaca que ele está apresentando, mas que a gente vai trazer, o nosso foco de cuidado vai ser o paciente, através do que ele está mostrando para a gente, né? A gente fez um treinamento sobre esse plano de enfermagem para os enfermeiros das unidades, e aí nesse treinamento a gente também aproveitou e falou sobre esse processo de fim de vida. Então a gente fez uma atividade educacional em cima disso para trazer um pouco de conhecimento e que eles pudessem se apropriar mesmo dessa ferramenta. E aí o interessante, que a gente até viu que pode ser um ponto de melhoria, quando a gente coloca aqui aferir a pressão arterial, a frequência cardíaca, as pessoas também acabam muitas vezes esquecendo e a temperatura também não entra, às vezes deixa de ver a temperatura. E às vezes é importante da gente lembrar, né? A temperatura sim é um sinal de que muitas vezes a gente vai conseguir agir sobre ele, então esse é um sinal que a gente mantém. Então o interessante foi que quando a gente também trouxe essa ferramenta, isso abriu um espaço maior para discussões, para aumentar o conhecimento da equipe, a partir do interesse deles, porque vinham muitos questionamentos, e isso foi trazendo para eles uma nova forma de pensar daquilo que é esperado, né, ou não. No aparelho respiratório, então, que a gente sabe que é onde a gente tem bastante alteração, então também a gente colocou diversos direcionamentos, a gente trouxe também, reforçando essa questão do caráter educacional. Muitas pessoas não têm, às vezes, o conhecimento do que é o padrão Cheyne-Stokes, né? Do que é o Gaspin. Então, trazer uma leve explicação aqui para que eles possam relembrar daquilo que a gente está falando, né? Então, trazer que apesar dessas alterações elas serem desconfortáveis para quem está vendo, ser agoniante para quem está vendo, elas são esperadas nessa fase. Então, você vai instrumentalizando a equipe para conseguir lidar com essas discussões, com essas comunicações, aí conversando isso com a família, com os pacientes, de uma forma mais leve e
fazendo chegar um pouco mais nesse momento de que bom que você sabe o que fazer nesse momento que a gente mais precisa, né? Então, falando muito do manejo de medicação, pensando no manejo medicamentoso para aliviar mais os sintomas respiratórios, posicionamento, as discussões com a fisioterapia. Então, além disso, também é um plano que vai estimular esse trabalho multidisciplinar. A gente vai sempre trazer essas sugestões para discussão também entre a equipe, que acaba sendo fundamental nesse momento. No sistema digestivo também, né? Então, muitas famílias ficam agoniadas com o fato da pessoa não comer mais, poxa, ele não vai comer mais, vai morrer de fome, né? Então, você trazer essa informação que é esperado nesse momento de fim de vida, que ele não vai estar sentindo fome com isso. Então, quando você traz essas orientações, você também vai despertando esse conhecimento na equipe. Considerar a avaliação da odonto e da fono para auxiliar no manejo e no plano de cuidados desse paciente. A gente acaba esquecendo bastante quando a gente fala do paciente em processo aí ativo de morte, né? Sendo principalmente da higiene oral, às vezes tem alguma coisa ali na cavidade oral que está trazendo algum desconforto. Então, todas as questões que vão contribuir para um melhor atendimento nesse sentido. Pensando também na questão das eliminações, então orientar que é esperado que existam mesmo alterações nesse momento, você atentar para retenção, formação de bexigoma, trazer o que é esperado nesse momento e a questão da higiene íntima, de manter o paciente limpo e seco, de manter a dignidade desse paciente. Algumas coisas, elas entram ali com a frequência, né, do 3 vezes ao dia, com o horário. Algumas coisas entram uma única vez no dia e elas ficam permanentes ali na hora de fazer a checagem, e todas as outras é o enfermeiro que vai selecionando. Então, ele é um plano individualizado. Cada vez que a gente vai começar a acompanhar um paciente, não é um pacote que entra direto ali na prescrição dele, mas o enfermeiro que está atendendo e fazendo a prescrição, que vai adicionando ali os itens que considera mais importante e pertinente para o cuidado do paciente. Na pele É também, legal, né? No então, outro, só um comentário, né? Nesse anterior, uhum, Flávio, volta um aqui, pouquinho. É aqui que ele coloca considerar a necessidade de pré-medicar, né? Para náusea, mas também acho que para dor, né? Em procedimento, porque às vezes também é coisa que a gente vai fazer dar o banho ou higiene, né? E pode ter dor nessa manipulação, né? E às vezes não é tão óbvio de medicar procedimento, né? Então, isso também. sim, é, é uma coisa super importante e que, por mais que pareça óbvio, não é. Acho que uma das coisas que a gente tem que ter em mente é isso. Na pele também, então, a mesma coisa, as mesmas orientações, então, as orientações relacionadas às alterações que a gente pode ter na pele. Então, muitas pessoas ainda tratam lesões que a gente pode ter na pele nesse momento, nesse processo ativo aí de morte, como lesão por pressão ou uma série de outras coisas. Então, trazer um pouco desse conhecimento para eles. E uma coisa importante e que eu acho que, que trouxe uma segurança muito grande para a equipe é que hoje em dia a gente sabe que os protocolos eles são muito importantes, né? E que todo hospital quer lutar aí bravamente contra a lesão por pressão, e existe uma cobrança muito grande, principalmente em cima da equipe de enfermagem, quanto à questão de mudança de decúbito. E muitas vezes isso gera muita ansiedade na equipe. Então, você está com um paciente em fim de vida
e que a cada vez que você vai manipular, ele tem desconforto, né? Então, qual é o sentido desse cuidado nesse momento? Então, aqui a gente trouxe também essa prescrição como um respaldo para que os profissionais possam ter segurança em não precisar fazer essas mudanças de decúbito a cada 2 horas no paciente. Então, que nesse momento de processo ativo de morte, os protocolos institucionais eles podem ser ajustados com a finalidade de atender às necessidades para aquele paciente. E também tem um campo que ele vai falar dos aspectos emocionais. Então, por exemplo, as dimensões espirituais, sociais, os aspectos emocionais que são ainda mais difíceis de serem acessados do que aquilo que é físico e daquilo que parece ser mais palpável para nós, né? Então, trazer que nesse momento os familiares podem estar mais solicitantes, mais chorosos, pode ser uma família que vai estar mais reativa, mais difícil de lidar, né? E que está tudo bem nesse momento, é importante acolhê-lo da mesma forma, né? Discutir a possibilidade de serviços de psicologia, trazer a questão questionar ativamente, né? Se o paciente tem uma crença, tem alguma religião, e hospitalidade é um setor que a gente tem ali no hospital que presta algumas orientações mais burocráticas para o paciente depois que a gente tem o óbito, né, como dar sequência depois disso. Então, muitas vezes eles preferem conversar já com essa equipe antes, então, entendendo pelas demandas dessa família, se isso é uma coisa que está trazendo angústia, ansiedade para eles, e também já acionar o time, o que é muito importante. Então, é esse, na verdade, o nosso plano de cuidados, e eu acho que ele vem muito de encontro a isso que a gente está falando, em conseguir educar melhor, trazer melhor essa visão, instrumentalizar melhor os profissionais para que eles também se sintam à vontade de estar ali, trazer esse ganho para o paciente, para a família, e que muitas vezes em algum momento isso possa mudar na cabeça das pessoas e não seja só que bom que é você, mas que os profissionais também se sintam à vontade de dizer que bom que sou eu que estou aqui hoje. E eu acho que é isso. Se tiverem alguma pergunta em relação à ferramenta. E obrigada, Flá. Eu queria só fazer um comentário também. A gente já usou na pediatria, né? Acho que no último óbito que a gente teve. Foi super bem-vindo, assim, porque acho que deu uma organizada, né, em quem estava cuidando do paciente, né, que foi dentro da UTI. E uma outra coisa que a gente faz também, né, é que as pessoas estão muito aceleradas também, né? Então, que conceito que daí a morte não é uma urgência, né? Então, para a gente deixar também o tempo, e a gente tem expandido, né? Já tem alguns 3 anos que a gente faz a pausa, né? Então, a gente deixa 1 minuto de silêncio, todo mundo que cuidou, né? A gente tem feito isso também, né? Que já dá também fica mais à vontade, né? A gente que conduz ou quem está mais tranquilo, mas acho que deixa a equipe também que estava participando mais à vontade, né? Teve coisas bem bonitas, né, Flávia, que vivenciou fazendo a pausa também. Então, acho que é isso. Carlota. Oi, gente. Pedir desculpas, entrei um pouquinho Obrigada pelo atrasada. seu prestigiar a gente, viu? Que você tá Não, fora. imagina, eu tava. Não, não estou fora mais, não. Eu voltei. É que eu achei que era semana passada a aula. Eu voltei esse final de semana. Depois eu vi que era dia 29. Eu que me atrapalhei, achei que ia ser semana passada, mas eu estou aqui, estou em São Paulo. Cheguei esse final de semana, cheguei domingo.
Só que eu cheguei um pouquinho atrasada aqui na aula, mas foi a correria aí do plantão e etc., do dia a dia. Gente, adorei, achei lindo. Peço desculpa não ter estado desde o comecinho, mas adorei, Júlia, Flávia, obrigada pela apresentação, adorei a apresentação de vocês, muito legal. Eu confesso que eu já vou roubar algumas ideias. Isso de estar prescrito, né, mesmo em procedimentos, às vezes, que a gente considera simples, né, de repente considerar a medicação antes, achei formidável, porque com certeza é uma dúvida que às vezes a equipe tem e a gente, em geral, acaba sempre socorrendo depois, né? Quando você chega para passar a visita, você descobre que o paciente teve dor. Aí você fala, mas por que ninguém pediu para fazer um analgésico, né? E com certeza, se tiver ali, dá muito mais autonomia para a equipe e solicitar o analgésico, lembrar que pode ser feito. E é uma coisa simples, mas que às vezes a cabeça não pensa, né? É óbvio e eu nunca tinha pensado, mas acho que eu vou levar isso para lá, achei super legal. Agora, a única dúvida, assim, a enfermagem que faz tudo isso na equipe de vocês? Tudo? Tá. Elas que determinam, que decidem tudo que vão pôr na prescrição, Ju? E elas fazem. Assim, Essa daqui, eu essa daqui vou ela é uma na prescrição, pediatria. Desculpa, Flá, pode falar. acho, ia falar nessa daqui, ela é uma prescrição da enfermagem. Então, É, aqui a gente está mesmo só com os cuidados que a equipe mesmo tem ali autonomia de prescrever, né? É, então, o que que a gente precisa para que a gente possa dar início dessa prescrição? Tem que estar identificado e muito claro nas discussões que aquele paciente ele está em fim de vida, né? Então, isso é uma coisa que já vai vir de uma discussão, já vai vir de, de um outro momento, e aí o enfermeiro tem autonomia para fazer a prescrição e seguir tudo aquilo que tá aqui. Ele não vai estar falando de medicação ou esse tipo de são, coisa. Mas eu via você tudo ou as cuidado outras mesmo. duas enfermeiras paliativistas que deram o norte É, para quem as outras enfermeiras. exatamente, a prescrição, quem deu aí, quem fez, quem deu essa cabeçada aí na prescrição foi a Carolina Tsushida. Então, ela que veio com essa ideia principal, e aí, junto com a Luísa, elas desenvolveram essa ferramenta. Eu entrei junto aí apoiando na divulgação e a gente mostrando isso para as equipes de enfermagem do hospital. Então, hoje, dentro do hospital, qualquer enfermeiro pode fazer essa prescrição e isso já dá uma autonomia imensa e Mas como ele tremenda aprendeu a fazer essa prescrição? Isso que eu Ah, queria saber. através de saber. treinamento. Foi aquilo que eu estava falando, É. quando essa ferramenta começou a fazer parte aí do Cerner, a gente fez um treinamento com as equipes. Então, nesse momento, a gente aproveitou, inclusive, né, para ir trazendo todas essas prescrições e já falando das principais alterações, né? Então, inclusive, os técnicos de enfermagem participaram ali desse treinamento, falando: olha, quando o paciente está nesse processo, é esperado que aconteça isso, isso e isso, quando a gente fala aqui do neurológico. Então, para isso, a gente pode ter esse tipo de ação, né? Então, vocês estão vendo aqui que ele está falando que isso aqui é normal por conta disso, 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 e o que você pode fazer é falar dessa forma com a família, o paciente. Então, a ferramenta foi inserida, mas houve uma preparação para que a equipe também tivesse afinada e que essa ferramenta servisse como um auxílio que pudesse ali fazer uma diferença mesmo na prescrição do plano de cuidados. Porque a dor eu até É o que prescrevo antes do banho, antes da fisioterapia. Mas aí, se você tira o sinal vital, o paciente, o profissional não entra no quarto, é igual a Júlia falou, né? Ninguém É, mais entra. Então você fala assim, não, uma vez por plantão, pelo menos para garantir que o cara entre lá para ver se ainda está vivo ou não, entendeu? Então eu acho assim, por isso que eu achei brilhante, eu vou copiar outras coisas ali, tipo assim, né? Tipo, vamos ver a frequência, mas não vamos ver a é, temperatura, mas vamos ver isso, vamos ver, né? Conseguir selecionar o que é para é, ver, porque é para ver o desconforto, para ver o que, né? Não precisa ir lá mecanicamente fazer as coisas.
Exatamente. Então, E eu até achei uma das coisas que a brilhante. gente colocou no treinamento, né, falando, olha, paciente cuidado paliativo é um paciente extremamente dinâmico. Em cuidado paliativo, não, em fim de vida, né, em processo ativo de morte, é um paciente muito dinâmico. Então, por mais que você não vai precisar ficar tendo aquela rotina, né, ir ver sinal e mudar de decúbito e fazer tal coisa, mas de 2 em 2 horas, no mínimo, você precisa entrar, olhar, nem que seja para falar, oi, tá tudo bem? Só ver a cara dele, ver a cara da família e vai embora. Mas é um paciente que você tem que estar mais próximo, apesar de manipular menos. Então, a gente também tira essa questão dos sinais, mas trazer essa consciência de que o seu motivo para estar no quarto é outro. O que eu ia comentar é que sobre essa questão do treinamento, mesmo tendo tido, né, a primeira vez que a gente usou, a gente fez junto, né, para o paciente pediátrico. E também tem uma questão da equipe primária, né? Então, isso daí eu acabei pedindo, né, uma anuência aí, né, junto com, apesar de ser muito próximo, para que a gente pudesse fazer dessa forma, né? Então, é delicado, mas eu acho que isso deixa as pessoas muito mais tranquilas para poder se posicionar, sabe? Porque senão você gera insegurança também, né, da família, né? Então, eu tô achando bom de usar, assim, para dar um clima melhor, Não, mais leve. não, eu olhando a prescrição, é tudo aquilo que a gente fala mesmo, né, na fase final de vida. Então, só que se você tem uma prescrição que está ali meio que pronta, você vai escolhendo conforme você vai vendo o seu paciente, facilita muito a vida, né? E até e principalmente quando a gente às vezes não está tão perto, né, para a equipe de enfermagem poder também, mas ela tem que ser treinada, que é isso que vocês fizeram, né? Treinamento de toda a equipe e tudo, né, para que tudo que elas também consigam, né, fazer para treinar. E não sei se vai ser muito fácil no gráfico, mas vamos levar que eu achei legal convencer a equipe lá, mas eu achei bem legal, muito, muito 10 mesmo. Ah, parabéns, gente. E só uma curiosidade, assim, a última ali que você mostrou, Flávia, de chamar a hospitalidade para falar sobre o velório, né, e as coisas, vocês fazem isso um pouquinho antes do óbito já ou depois? É um gato? Não, é um Assim, cachorro. das É que era experiências de pediatria depois, viu? Mas, depois. tem que estar muito, só se for paciente que já está há muito tempo, né? Assim, mas Tá. Uhum. é difícil, ainda mais com todas É. as linhas, a gente está nos molecular board da vida, né? Então é Ah, bem sim, não. delicado isso, né? Então acho que, mas acho que no adulto, acho que consegue, né, Flávia? Às vezes falar um pouco antes, né? No Varia adulto, bastante, sim, né? eu acho que fica muito mais fácil, inclusive muitos já vêm te procurar com essa dúvida, né? Então, porque já estão mais naquele ciclo da vida esperado, já está lá com a mãe ou o pai, o tio muito idosos, então é uma coisa que eles esperam e de fato se programam. Mas existem algumas pessoas que, inclusive, trazem essa necessidade, essa vontade de falar e Assim. traz dúvidas realmente em relação a isso. E uma das coisas, pelo menos no Einstein, a gente acaba tendo muitos pacientes que às vezes não são aqui do Brasil, né? São pacientes internacionais. E Uhum. aí, quando você vai ver, a família tem muitas dúvidas. Ah, tudo bem, ele vai falecer aqui, mas como que eu volto para minha Do outro casa, lado, né? né? Como que eu volto? Como que a gente vai fazer esse trajeto agora? É. Então, é você também trazer esse olhar para a equipe para entender a necessidade daquela família e se for um desejo deles, existe esse setor para fazer essa orientação. Mas eu acho que não é A o gente, oferecer, né? Acho que não oferecer. Não, Você está não, a preparado gente se essa vai pergunta dar. vier, é, né? É, Sim. no GRAC a gente tem bastante, alguns pais, é isso que a Flávia falou, até as crianças, os pais eles às vezes vêm falar, né? Porque muitos vêm de fora, né? E eles já sabem, a gente já nessa altura do campeonato já conversou que a criança vai falecer, eles começam a ficar preocupados.
Mas o que chama a minha atenção, porque para a gente ainda é muito médico que faz tudo isso. Eu ainda tenho um pouquinho de dificuldade, que a equipe de enfermagem, não sei se isso culpa é nossa, que se apodera de tudo e talvez a gente tenha que soltar um pouquinho, dar mais autonomia, né? Mas ainda para nós ainda é muito. Mas eu quero que alguém me ajude. Estou querendo que a enfermagem me ajude. Aqui a Mas equipe da assistente social faz pré-óbito de todo mundo. É rotina. Porque como vem muito paciente de fora, muitos têm TFD, né, o tratamento fora do domicílio, então elas têm que fazer a papelada, então já é uma coisa habitual para adulto e para criança. Érica, lá elas fazem, mas só quando eu aciono. Falo assim, pronto, já conversei, pode subir que ninguém vai cair de costas para falar sobre o Não, assunto. lógico que vai em conjunto conforme a gente vai caminhando na conversa. Mas faz, entendeu? Acaba fazendo acho que são pouquíssimos os que não fazem, escapa. Não faz, né? E tem que ajudar a equipe e soltar um pouquinho mais ali, porque quando eu não tô, o negócio encrenca às vezes. Eles ficam esperando, às vezes passa uma semana inteira, fala assim, ai, doutora, ainda bem que a senhora chegou. Eu falei, por quê? Porque ninguém ainda conversou. Eu falei, matar um, tem que subir. Mas acho que isso talvez ajude um pouquinho também, aí uma pressão para ajudar a apoiar e os treinamentos, com certeza, né? Sim, ajuda muito. Algum Muito outro bom, parabéns, comentário, gente. questões? Obrigada. Ninguém Pessoal. colocou nada no chat, ninguém quer conversar, só nós. Eu adorei, eu vou ficar É. falando até. Flávio, Eu também, eu queria eu saber, adorei Érica, também. Nossa, que já bom, vou levar a fico ideia feliz. lá para nós. Muito, muito, muito legal. Muito, Eu fico muito. feliz O que sistema que vocês... vocês Parabéns. usam é o Tazi? Não, chama Cerner. Deve ser melhor que o Tazi, Daí com ele dá para certeza. fazer... Não, Não, só mas queria ele saber se dá consegue para fazer no deixar Tazi. esses Ah, planos pré-redigidos, é bem legal. Mas eu acho que dá para é. fazer, né? Tem que ser só com o Não, pessoal da TI. E você acha que respondeu a pergunta, Érica? Eu acho que sim. Não sei se aquelas, mas é o que eu falei, infelizmente, aqui já estão os convertidos, né? Aqueles que não querem, não, que estão amarrando o lençol, como a Flávia diz, lá no plantão, estão lá uma hora dessas e estão aqui, né? Para o paciente não morrer. Daí sutilmente se apresenta essa Com ferramenta. Olha, meu paciente vai certeza. ficar aqui. Acho que a nossa função agora como paliativista no Brasil é mais essa, né? É tentar trazer quem não é do que cuidar do paciente. Porque, né, nós não vamos dar conta de cuidar de todo mundo mesmo, então nós temos que passar isso para frente e ajudar, né, disseminar e falar. Disseminar o cuidado paliativo primário, né? Muita gente, Exato. é pouquíssimo serviço. Exatamente. Disseminar coisa boa, igual vocês fizeram hoje. Adorei, adorei. muito bom, também. Também, adorei, muito legal. E eu vou levar lá para o GRAC também, pode ter Eu também. certeza. E a gente fica aberto também, se vocês precisarem discutir alguma coisa, a gente fica aberto. Obrigada, gente. Muito legal. Muito bom, muito Muito legal. bom. Tem um Ninguém tem comentário mais aqui no pergunta? Noemi. Nós estamos ali no nosso tempo. Tá bom. Atrasamos uns minutinhos para começar. Muitíssimo obrigada a todos. Obrigada, gente. Parabéns, gente. Obrigada, Foi gente. ótimo. Parabéns. Tchau. Boa noite. Tchau. Tchau, boa noite.